Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os anfíbios. A palavra anfíbio vem de anfi e bio, que significam ambas e vida. Assim, o próprio nome diz que estes seres têm uma forma dupla de viver, pois muitos dos anfíbios vivem parte do ciclo de vida na água e a outra parte na terra. Características gerais dos anfíbios. Os anfíbios são animais vertebrados ectotérmicos. Eles não são capazes de regular a temperatura corporal por mecanismos internos, sendo fundamental para isso fontes externas. E uma de suas características mais marcantes é a presença de um ciclo de vida com uma fase larval aquática e uma fase adulta terrestre. Apesar de não ocorrer em todos os representantes, essa característica faz com que esses animais sejam considerados de vida dupla. Os anfíbios são classificados em 3 ordens, sendo elas a ordem Anura, a ordem Caudata e a ordem Gymnophiona, ou Apoda. Os ânuros são provavelmente os anfíbios mais conhecidos. Fazem parte desse grupo os sapos, rãs e pererecas. A diversidade desses animais é bastante grande, estando presentes em diversos ecossistemas, principalmente nas áreas tropicais. Os ânuros são anfíbios sem cauda, com 4 patas bem desenvolvidas, sendo as 2 traseiras, geralmente adaptadas à locomoção aos saltos. Ordem Urodela ou Caudata. Os urodelos são anfíbios que mantêm a cauda durante a vida adulta. Dentro desta ordem estão as salamandras e tritões. No Brasil, encontramos apenas uma espécie de urodelo que vive na Amazônia. Os urodelos possuem 4 membros adaptados ao caminhar ou à natação. Algumas espécies são aquáticas durante toda a vida e mantêm suas brânquias como sistema respiratório. Em geral, são animais bem pequenos, porém as 2 espécies, uma no Japão e outra na China, que podem atingir 1,60 metros de comprimento. Ordem Gymnophia ou Apoda. Os ápodes são representados pelas cobras cegas ou cecílias. Estes anfíbios não possuem patas ou possuem aparência semelhante a cobras ou grandes minhocas. Sua cabeça é adaptada à escavação. Uma vez que vivem boa parte da vida escondidas em solos úmidos, a grande maioria das espécies realiza a fecundação interna e é ovovípara, dando luz a filhotes já desenvolvidos. A pele fina, rica em vasos sanguíneos e glândulas, através da respiração, permite-lhes a absorção de água, que funciona como defesa orgânica. Quando estão com sede, os anfíbios encostam a região ventral de seu corpo na água e a absorvem pela pele. As glândulas em sua pele são de 2 tipos: mucosas, que produzem muco, e serosas, que produzem veneno. Todo anfíbio produz substâncias tóxicas. Existem espécies mais e menos tóxicas e os acidentes com humanos somente acontecerão se essas substâncias entrarem em contato com as mucosas ou sangue. Não possuem pelos nem escamas externas. São incapazes de manter constante a temperatura de seu corpo. Por isso são chamados de animais de sangue frio. Reprodução dos anfíbios. Primeiro, ápodes. A significa sem e podes significa patas, ou seja, ápodes não possuem patas e são representados pelas cobras cegas ou cecílias. Ápodes possuem um órgão copulador, que é o falodeu. Esse órgão é relacionado à reprodução e é utilizado para introduzir os espermatozoides na fêmea. Portanto, a fecundação é interna. O desenvolvimento é direto, pois não possuem fase larval. A grande maioria das espécies realiza a fecundação interna e é ovovípara, dando à luz a filhotes já desenvolvidos. Segundo, anuros. A significa sem e nuros significa caudas, ou seja, anuros não possuem caudas e são representados pelos sapos, rãs e pererecas. A fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto, pois possuem fase larval. Dentro dessa ordem, o canto é muito importante para a reprodução. Diferente do que dizem nas cantigas de roda, os sapos cantam, mas não porque estão com frio. Pois é, o canto do sapo na verdade chama-se vocalização, e existem diferentes tipos, porém irei falar apenas do canto de anúncio.
É o tipo de canto mais comum. Quando chega a época reprodutiva dos anuros, os machos cantam para atrair as fêmeas disponíveis, ou seja, estão anunciando para as fêmeas que estão em busca de uma parceira para reproduzir. E este canto é muito importante, pois além de anunciar o período reprodutivo, o canto de anúncio é uma maneira de informar para as fêmeas características dos machos, como tamanho, porte físico, aptidão para a reprodução, entre outros. Dessa forma, a fêmea vai ao encontro do macho que mais lhe atraiu, de acordo com as informações passadas por meio da vocalização. O macho abraça o dorso da fêmea e, simultaneamente, ocorre a liberação dos gametas na água e, em consequência, a fecundação. Os embriões se desenvolvem em forma de larvas que passam pela metamorfose, originando os adultos. Terceiro, urodelos. Possuem caudas e são representados por salamandras, tritões, entre outros. A fecundação é interna e o desenvolvimento é indireto, é ovíparo. O macho não conta com um pênis, sendo assim, ele apenas transfere para o corpo da fêmea uma cápsula com seu esperma. Já no ovo, o embrião se alimenta com substâncias ali existentes e após a eclosão, que é a saída da larva da casca, eles passam pelo desenvolvimento indireto da fase larval. Os anfíbios possuem 3 estruturas para a respiração: os pulmões, as mucosas da faringe e da boca e a pele. Os pulmões são constituídos de 2 bolsas sem divisão interna. Quando ainda em fase larval, respiram por brânquias. Estrutura dos anfíbios. A estrutura do corpo dos anfíbios varia entre as espécies. A salamandra tem o corpo dividido entre cabeça, pescoço, tronco, cauda e membros. Sapos têm a cabeça e o tronco fusionados. Os cecilianos não têm membros e não têm divisão corporal bem definida, lembrando uma cobra. Quando com patas, os anfíbios têm 4 dígitos. Então, agora vamos falar um pouco sobre a alimentação dos anfíbios. A alimentação dos anfíbios é muito variada e depende da espécie e da fase de vida observadas. Em algumas espécies, as larvas podem ser herbívoras, onívoras, carnívoras ou até mesmo detritívoras. Os adultos de todas as ordens, que são os anuros, urodelos e os ápodes, são carnívoros e podem se alimentar de insetos, aranhas, minhocas, besouros, gafanhotos, moscas, formigas e cupins. Por isso que muitas pessoas criam esses carinhas em suas residências, fazendas, sítios para ter o controle de pragas. Sobre o sistema digestório de um adulto, temos a boca, que embora possam ter 2 fileiras de dentes, os anfíbios não mastigam sua presa, pois a língua dos anfíbios tem bastante elasticidade e é bem pegajosa em sua ponta. Isso tudo para favorecer a captura de suas presas, pois ao lançar a língua para o inseto que se tem como presa, ela gruda nele e este é logo puxado para dentro de sua boca. Logo após, temos o esôfago, que é apenas um canal que vai ser importante para a passagem dos alimentos. Após o esôfago, temos o estômago, que é um órgão muito importante, porque nele existem várias glândulas que vão produzir enzimas digestórias. E se essa digestão acontece dentro de uma cavidade, nós falamos que ela é extracelular, e em seguida do estômago temos o intestino. O intestino dos anfíbios é muito desenvolvido, e aqui nós encontramos o intestino delgado e o intestino grosso. No intestino delgado também pode acontecer a digestão, mas aqui acontece principalmente a absorção dos nutrientes. E no intestino grosso, que é a parte final, vai acontecer a formação das fezes e a reabsorção de água. Um detalhe do intestino dos anfíbios é que ele não termina no ânus, ele termina na cloaca. A cloaca é uma abertura comum do sistema digestório excretor e reprodutor. Pela cloaca passa as fezes, os excretas e os gametas. E além dessas estruturas, existem 2 importantes glândulas associadas ao tubo digestório. A primeira delas é o fígado, que é responsável por produzir a bile, que é o líquido que faz a emulsificação das gorduras, facilitando a sua digestão. A outra é o pâncreas. A função dele é produzir várias secreções ricas em enzimas que vão ser importantes para a digestão. Algumas espécies maiores podem comer
pequenos pássaros e até mesmo outros sapos. Habitat dos anfíbios. Os anuros vivem principalmente em locais úmidos, próximos a rios, lagoas e brejos. Os ápodes vivem no solo, se movimentando, enquanto cavam túneis. E os urodelos costumam habitar locais úmidos e restringem-se praticamente ao hemisfério norte. Estes animais, além de manterem o ecossistema pela cadeia alimentar, pois são predadores e também servem de alimento, eles são essenciais para a medicina pelas substâncias em sua pele que servem para a produção de medicamentos. Além disso, ajudam na prevenção de pragas e doenças. A preservação deles é essencial para o meio ambiente.